Bom dia, crianças! E hoje eu vim falar do ego. Eu sei que a semana ainda não terminou, eu já trouxe o ego hoje, porque percebi que se eu falasse lá no último dia, depois das 5 feridas, vocês talvez entrassem no modo ego ferido, né? Então eu já decidi largar hoje para vocês se perceberem e entenderem isso e integrarem, né? O intuito da cura da criança interior é exatamente a gente perceber onde estão nossas feridas, perceber quais as máscaras que a gente está usando, perceber por que a gente age como a gente age e não entrar em julgamento. Não fazer mal pra gente, porque quando a gente julga, a gente não tá sendo gentil. Quando a gente julga, a gente tá fazendo bullying com nós mesmos, né? Então, perceber, entender o ego é minimizar esses sintomas que talvez venham à tona pra vocês. Porque quando eu descobri sobre as máscaras e as feridas, quando eu descobri certas máscaras, assim, eu me identifiquei, pesou, sabe? Pesou. Então, imagino que talvez não seja fácil a gente aceitar e perceber as nossas sombras, né? Não seja fácil integrar as sombras na gente. Então, eu vim falar do ego, né? O nosso ego saudável e o nosso ego ferido. O nosso ego saudável é aquele que vê as situações, né, nos reconhece como indivíduos de crescimento natural e de evolução, né, e que pega essas oportunidades e possibilidades que a vida nos traz e sabe o que fazer com aquilo, né, não entra em julgamento, segue o fluxo, né, se entende, se aceita e beleza. O ego ferido é aquele ego que resiste, né? É aquele ego que ele vive de situações do passado, que ele é ativado toda vez que a gente se sente em perigo, né? Se sente em perigo de qualquer coisa. Então, por exemplo, ele não permite que a gente encontre soluções. O ego, ele quer, assim, vamos dizer que ele é um pai super protetor, porque ele não quer que a gente faça nada, né? Se tu quer ir por aqui e ele acha que vai ser um perigoso, porque ele fez um link com uma situação que tu sofreu, ele vai manter tu parado. E aí daqui a pouco tu vai pro outro lado. E ele linkar isso novamente, ele vai viver cheio de gatilhos e tu vai ficar aqui, sabe? Que nem uma planta. Então é importante a gente reconhecer essa voz do ego exatamente para a gente tomar o rumo, para a gente se permitir a verdadeira evolução. Porque quando a gente está vivendo no ego ferido, a gente está vivendo num falso eu. A gente está se distanciando da nossa verdadeira essência, né? E por que a gente não precisa brigar com este ego ferido? Porque a gente tem que tornar ele um aliado, né? A gente tem que tornar ele alguém que vá nos ser uma bússola, sabe? Nos direcionar aonde a gente quer e não quer chegar. Porque o ego, ele nunca quer que a gente seja inferior e superior. Tem sempre isso, né? Inferior ou superior. Ou eu sou superior, eu não posso ser inferior. Então tem sempre esse desequilíbrio. O ego, ele sempre tem, assim, vínculos com coisas que a gente rejeita, né? Tipo, mentir, trair, roubar, né? Eu preciso ser melhor do que todo mundo, enfim. Eu quero ser mais especial, né? Então, quando a gente tá no ego ferido, a gente tá na reclamação, no rancor, na ofensa, no se sentir mais especial que todo mundo. A gente fica no modo comparação. Por quê? A gente não gosta de mostrar a real vulnerabilidade, né? E vamos linkar isso com uma coisa lá da infância. Quantos de nós fomos proibidos de ser vulneráveis quando era pequeno, não é verdade? Porque às vezes a gente ia num lugar, a nossa mãe não tinha condições, não tinha dinheiro, e dizia, tu não me pede nada, tu não aceita nada, né?
E às vezes a pessoa vinha, te oferecia, tu quer um chocolate? Não, ela não quer. Não, não pode. Ai, minha mãe não fala que eu não tenho dinheiro, sabe? É aquelas coisas tipo assim, não mostra vulnerabilidade. A gente não pode ser inferior, né? A gente não pode isso, a gente não pode sentir muito superior. Então, o ego ferido é isso, né? É um sistema de crenças e ideias que a gente tem e que a gente tem que ficar no eterno orar e vigiar para prestar atenção de que quando eu estiver no meu modo ego ferido, eu estou distante da minha verdadeira essência. É um falso eu que eu tô criando, né? Então, quando a gente tá muito nesse ego, até a terapia multidimensional fala isso, que o nosso coração, o nosso cardíaco, ele encolhe. Então, nós somos essência pura, né? Amor puro. Então, quando o nosso coração tá encolhido, a gente não fica legal. A gente fica no modo ego ferido, porque a gente não se abre para receber e nem para dar também. Então a gente fica só vendo coisas que não são contribuição pra gente. A gente fica triste, chateado, com medo, envergonhado, inseguro. E toda essa visão distorcida do ego leva a isso. A gente confunde muito medo com perigo, né? O perigo é quando tu vê que tu vai ser assaltado, que a pessoa tem arma, que tu pode ser esfaqueado, que tu pode te machucar realmente, né? Perigo. Mas o medo a gente confunde com perigo, né? Então toda vez que a gente quiser fazer um movimento de medo, de alguma coisa, e vem o medo, a gente acha que está em perigo. E na verdade não é nada disso. A gente não está em perigo. Então, a gente faz parte do ego, né? Tudo que a gente vê e que a gente faz. Então, o intuito aqui de trazer, né, as clarezas sobre o ego é exatamente isso. Isso de não julgar, né? A gente só vai poder parar de julgar o externo quando a gente parar de julgar o interno. Quando eu não me julgar mais. Então a gente fica no modo ego observador. Porque assim, o ego observador, ele só observa, ele não julga, né? Ele não vai pro errado de mim. Ele não me faz menos especial. Ele não faz bullying comigo mesmo. Ele simplesmente observa e modifica. Observa e modifica, né? Ele não tem a necessidade de aparecer, ele não tem a necessidade de ter razão, ele não tem a necessidade de me proteger. Ele tem só a necessidade de me direcionar, né? Aonde eu tô separada da minha essência, no modo falso eu, ou onde eu estou na minha essência pura. E quando isso acontece, a gente começa a ver os outros assim também, né? Que eles podem ser tudo. Eles podem ser bons, eles podem ser maus, eles podem trair, eu posso trair, eles podem mentir, eu posso mentir. Só há níveis diferentes de traições e mentira, né? Mas a gente acaba sendo muito extremista em relação a isso, né? De tipo, não aceitar as mentiras, não aceitar as traições. Mas o quanto a gente faz pequenas traições, pequenos abusos, pequenas mentiras para nós mesmos, né? Mas o nosso ego ferido não quer que a gente admita isso. Então, estejam na presença, fiquem no ego observador, porque o ego observador ele é imparcial, então sejam um juiz imparcial da vida de vocês e se integrem, né? Principalmente quando identificar essas feridas, porque realmente essas feridas às vezes pode ser muito duro da gente ouvir. E o intuito exatamente desse grupo não é... O intuito é único, né? É a gente se amar com a nossa totalidade. Curar a nossa criança. E a gente só cura a nossa criança nos amando genuinamente. Então, reconhecer o ego, né? Sempre que a gente tem algum autossabotador na nossa vida, a gente precisa reconhecer que aquilo não é nós. Aquilo é um sabotador, aquilo é um ego, aquilo é um crítico, aquilo está afastado de nós. Eu estou me afastando da minha essência quando eu estou naquele modo. Então vamos integrar, vamos observar, vamos aceitar que tá tudo bem,
né? Não tem como a gente não ser tudo, porque a gente tá nesse planeta Terra para sentir e ser tudo. A gente tá na terceira dimensão, sim. Não somos seres de outra dimensão, apesar de ter o conhecimento e estar em busca disso, mas também perceber que quando a gente tem aquela necessidade de eu tenho que ser uma pessoa melhor, eu tô aqui porque eu quero ser uma pessoa melhor, mas uma pessoa melhor, quem sabe tu já não é uma pessoa melhor, né? A gente tem que se comparar com nós mesmos, o nosso eu de ontem, o nosso eu do ano passado, o nosso eu de 10 anos atrás. Não com a vizinha, não com a grama do vizinho que é mais verde, né? Isso é uma comparação super injusta, porque cada um tem sua caminhada. Então, se talvez a gente esteja naquele vício de ser uma pessoa melhor, mas ser para os outros, é perceber que tá o ego aí, né? De querer ser mais especial. Ninguém é mais especial que ninguém, né? Ou melhor, ou todos são tão especiais quanto. A gente não precisa se colocar nesse pedestal, nesse altar da superioridade. Cada um é de um jeito, com sua autenticidade. Então, às vezes, se a gente se pega assim, eu quero ser melhor, talvez seja o nosso ego lembrando de algo, de algum momento da vida em que alguém falava que eu não era tão boa o bastante. Então, eu preciso ser melhor. E realmente eu preciso. Acho que não, né, gente? A gente já é melhor como a gente é. Então, não ir pro errado, né? Não fazer esse julgamento. A gente tem que ter compaixão com a gente. Então, o intuito de trazer o meu ponto de vista sobre o ego, o que eu entendi sobre o ego, é exatamente isso, né? O ego existe e a gente direciona ele para um ego observador, imparcial, não julgador, para a gente integrar a nossa sombra a nós mesmos, tá bom? Beijo!